Vamos orar em família pelas pessoas que a gente fez a lista? Vamos lá, 5 minutinhos, vamos juntar de novo as famílias aí, por favor, os casais. Por essas pessoas, citando os nomes, estamos orando também por nós e apresentando aqui a nós mesmos para sermos canal de salvação para essas pessoas. Ao citar o nome dessas pessoas, estamos dizendo que nos importamos com elas, que vamos dar testemunho para elas e que nós vamos falar também do Evangelho para cada uma dessas pessoas. Então, desde já eu te peço, abre as portas, nos dá oportunidades para falar, para orar por elas, para abençoá-las e também dá a palavra para que a gente possa falar exatamente o que cada uma dessas pessoas precisa. Pai, elas precisam do Evangelho e eu sei também que elas precisam de uma palavra de profecia. Então eu te peço que o Senhor coloque aqui em cada uma palavra específica para cada uma dessas pessoas. E quando a gente estiver com elas, que o Senhor mostre a tua palavra, a tua revelação, que vá direto nos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, vamos ler as bem-aventuranças de novo? Daquela forma, eu leio a bem-aventurança e vocês todos respondem o porquê a pessoa é bem-aventurada. Mateus 5, a gente relembrar as bem-aventuranças, 5:1 até o 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, Porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A ideia que a gente está tendo, começando do final do chamado Sermão do Monte, que Jesus fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. E veio tempestade, veio vento, os rios subiram e bateram forte contra aquela casa, edificada sobre a rocha, ficou firme, edificada sobre a areia, caiu e grande foi a sua queda. A gente falando de edificar as nossas casas, o Senhor Jesus edificar a nossa casa. A casa aqui é a nossa própria vida, também a nossa família, também a igreja. Essa edificação feita pelo Senhor Jesus é feita com base na palavra dele. E particularmente a palavra do chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E, na verdade, se eu fosse ver todas as bem-aventuranças, a gente tinha que fazer um retiro de 10 dias, né? Para cada dia, cada palavra, cada pregação, cada meditação ser uma das bem-aventuranças. Eu vou, hoje à noite, não vou me aprofundar em algumas delas, a não ser que no meio do caminho eu mude de ideia. Mas vamos dar uma geral em algumas bem-aventuranças e eu vou deixar para amanhã de manhã o bem-aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia. Tenho vontade de deixar essa para amanhã. Pela manhã, dependendo do tempo, a gente gasta um momento com outras também. Mas a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Por quê? Serão consolados. Serão atendidos no motivo do seu choro. As bem-aventuranças são ao contrário do que a mente humana natural pensa. Bem-aventurados, felizes, abençoados os pobres de espírito. Na mente humana natural é bem-aventurados, felizes, os fortes, os poderosos, os capazes, né, os senhores de si. Mas no reino de Deus é ao contrário. Bem-aventurados os pobres de espírito. E essa segunda bem-aventurança, então, diz, se a gente trocar bem-aventurados por felizes, felizes os que choram. Aí é que fica completamente trocado com relação à mente humana natural. Bem-aventurados, felizes, abençoados os que choram, porque serão atendidos no motivo do seu choro. Porque alguém ser consolado não é só alguém chegar para o outro e dizer, tadinho, não chore não é só isso. A pessoa que chora de dor, ela é consolada quando a sua dor passa. Discípulo de Jesus é chorão. Discípulo de Jesus chora. Mas a gente precisa entender que tipo de choro é esse. E a gente encontra na Bíblia 2 vezes que Jesus chora. Ele chorou mais vezes, certamente, mas 2 vezes específicas. Ele chora, a gente encontra Jesus chorando. Uma delas está em João, capítulo 11, que é na história de Lázaro. João 11. No versículo 35. O que é que diz João 11, 35? Jesus chorou. É curiosa essa citação, não é? Chama a atenção que Jesus chorou. E Jesus chora em que contexto? Ele tinha recebido a notícia de que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Aí ele não foi logo ver Lázaro, demorou. Depois ele falou para os discípulos, vamos ver Lázaro, porque Lázaro dorme. E os discípulos disseram, se dorme, está bem. Aí Jesus disse, morreu. Eles não entendem nada que eu falo. E eles foram ver Lázaro. E aí, quando ele está chegando perto de Betânia, vem a irmã de Lázaro, primeiro vem Marta, né? E Marta fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus, então, fala para Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta diz, eu sei que quando vier o Messias... Né? Aí vem Maria, depois chama Maria, alguém vai dizer a Maria, a própria Marta vai e fala para Maria, olha, o Senhor está aí e te chama. E Maria que estava lá dentro de casa, sentada, sai correndo, o pessoal vem atrás, essa é a cena toda aqui, o pessoal vem atrás achando que ela está indo chorar no túmulo, mas ela está indo ver Jesus. E ela fala a mesma coisa com Jesus. Se o Senhor, que Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa fala de Marta, essa fala de Maria, é a oração que todos nós vamos fazer uma vez ou outra na vida. Senhor, por que o Senhor não fez diferente? Não é? Essa oração, cedo ou tarde, todos nós vamos fazer, e vamos fazer algumas vezes na vida da gente. Por que é que o Senhor não fez diferente?
Mas Deus, eu fiz o que estava escrito lá, eu obedeci, não aconteceu exatamente como eu pensei. É bom que a gente saiba que isso vai fazer parte da vida da gente. Vai fazer parte da vida da gente as coisas não acontecerem do jeito que a gente achava que iria acontecer. Era para ter acontecido diferente. Jesus curava doente, Jesus era amigo de Lázaro, Jesus gostava da casa de Lázaro, Marta e Maria. Tinha tudo para simplesmente Jesus chegar lá e curar o homem. E Jesus não foi. É que a nossa vida com Deus não é como trabalhar no computador, que a gente aperta o botão e ele funciona no que a gente quer. A nossa vida com Deus é uma história de amor. E história de amor tem drama. História de amor tem poesia. História de amor tem coração saindo pela boca. História de amor tem saudade. Né? História de amor tem saudade. História de ódio não tem saudade. Tem alívio. Ainda bem que a pessoa foi embora. História de amor tem saudade. A nossa história com Deus é uma história de amor, é uma poesia. E eu não estou falando aqui porque eu gosto de escrever poesias de vez em quando. Eu estou falando porque lá em Efésios fala que nós somos feitura de Deus, criados para as boas obras. Essa palavra feitura, lá no grego, no original, não gosto muito de ficar falando que no grego tem isso, aquilo, outro, mas que esse caso precisa falar. A palavra no original é poema. Poema. No grego é poema. Eu passei em algum lugar ontem aí na cidade e vi poema. Nem deu para ver o que era aquilo. Salão de igreja, nós somos um poema de Deus. É bom a gente colocar isso na cabeça, que nós somos uma história de amor de Deus, uma história de busca de Deus por nós, mais do que da nossa busca por Ele, a busca dele por nós. E vai ter drama. A gente assiste as Paralimpíadas, não é? E aí, normalmente, depois das Olimpíadas, tem as Paralimpíadas, e aí passa na televisão histórias de superação. Aí tem lá aquele rapaz, campeão de natação, que não tem braço nem perna. Um dia eu estava com Denise aqui em Foz do Iguaçu, eu esqueci o nome do rapaz, do irmão, aqui em Foz do Iguaçu, e a gente foi dar um passeio lá nas cataratas. Não, nas cataratas não, na usina de Itaipu. E aí na usina, no ônibus, tem sei lá se vocês já foram, tem uns passeios, tem um ônibus, a gente entrou no ônibus, está dando aquele passeio, e lá no fundo tinha um rapaz sem os dois braços, ou pelo menos assim, só um pedaço do braço. E toda hora iam lá falar com ele e tirar uma foto junto com ele. Eu conheço esse rapaz. Eu conheço ele. E aí fez todo aquele trajeto, de vez em quando um levantava e ia lá atrás tirar uma foto com ele. Eu conheço esse rapaz, eu conheço ele. Aí, já voltando, eu resolvi pesquisar na internet. Eu lembrei, é um campeão de natação. Aí eu botei na internet lá, campeão de natação paralímpico. Apareceu ele. Aí eu esperei terminar todo o passeio, falei, não vou atrapalhar o passeio do rapaz. Os outros estavam atrapalhando, eu falei, não vou ser mais um, mas eu vou esperar terminar tudo, quando terminar tudo eu vou tirar uma foto com ele. E aí, olha, esqueci o nome dele. Daniel, né? É um super recordista. E aí eu me aproximei dele e falei isso, olha, eu lhe vi, eu não quis atrapalhar o seu passeio, mas agora você deixa eu tirar uma foto, a gente tirar uma foto. E aí eu pedi a alguém, o motorista lá, eu pedi para tirar, aí ele estava a esposa, aproximamos eu e Denise, estava a esposa, 2 filhinhos, e ele chamou o menino, Azaf. Aí eu falei para ele, quem bota o nome de filho de Azaf é porque é irmão. Aí ele falou, eu sou irmão. Meu irmão é irmão, ele é discípulo de Jesus. E a gente olha então para uma pessoa dessa, e ele tem as 2 pernas, só não tem os braços assim, mas o último aí
das últimas Paralimpíadas, ele só tem um tronco. E ele cai na água e sai igual um motor. E a gente fica admirado com aquilo. Que história maravilhosa! Mas a gente não quer ficar sem os dois braços e as duas pernas. A gente não quer ficar. A gente admira a história maravilhosa da outra pessoa, mas a gente quer ter todo equilibradinho. Agora, se alguém chegar para a gente e falar assim, eu quero contar uma história. No ano tal, nasceu filho de um médico e de uma médica, que tinham muito recurso. E nasceu num bairro nobre aquele menino, e nunca adoeceu. E o menino sempre teve tudo o que queria. E ele também se formou em medicina e virou um médico. E ele atendia as pessoas e também era rico. E depois de atender pessoas aqui durante muitos anos, ele foi trabalhar em Nova York. E em Nova York ele fez 95 anos. E aos 95 anos ele morreu. Ah, que história sem graça. Qual é a história que é admirável? Essa que eu contei aqui agora? Ou a história do rapaz sem os membros superiores e inferiores, que é campeão de natação? Onde é que está a beleza da coisa? Só que a gente não quer sofrer. A gente quer que Deus responda todas as nossas orações, como se Ele fosse um computador, obrigado a nos responder como a grande inteligência artificial do universo. Basta eu fazer as perguntas certas. Graças a Deus, Deus não é um computador. Graças a Ele é o nosso Pai, que sabe exatamente quando segurar a gente pela mão e sabe também exatamente quando soltar a mão da gente para a gente se estabocar lá. Estabocar, tudo bem? Não? Você arrebentar lá, né? Você já pensou aquele menino que a mãe é que ensina ele a andar de bicicleta? As mulheres aí me suportem, mas eu vou descrever uma mãe ensinando o menino a andar de bicicleta. Vocês já sabem como é. A maioria, tem algumas que não, né? Mas ela vai segurar aquela bicicleta. O menino tinha 8 anos de idade e a mãe segurando a bicicleta. O menino já está com 30 anos e a mãe está segurando a bicicleta. E o menino não conseguiu andar de bicicleta ainda. Eu exagerei, claro. As irmãs me perdoem o exagero. Como é que o pai faz? Volta o menino na bicicleta e a mãe está de lá desesperada. Meu filho, vai machucar o joelho. E o pai segura, claro, até que um momento ele faz o quê? Solta. E o menino se estaboca. E levanta dizendo, não quero mais, não quero. Quer sim, bora, senta aqui de novo. Que maldade o pai está fazendo, né? Não, que bondade. E Jesus fez assim, ele soltou Maria, Marta e Lázaro. Um aprendizado de bicicleta violento. Jesus podia ter corrido lá, mas não correu. Jesus não foi e Lázaro morreu. Aí acontece então que Maria vem, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ele pergunta, onde o colocaram? Cadê? E aí começaram a levar Jesus. E nesse caminho as pessoas começaram a chorar. E aí vem esse versículo, Jesus chorou. Aí daqui a pouco Jesus chega diante do túmulo, aquela gruta com a pedra na entrada, e diz, tiram a pedra, e Jesus disse, Lázaro vem para fora, e Lázaro vem para fora, amarrado lá, de pano assim, pulando, vem para fora, e aí ele disse, então tirem o pano dele, desatem ele. Por que Jesus chorou, se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro? Não é? Se fosse eu, talvez eu chegasse com a capa de super-homem. Porque eu ia ressuscitar Lázaro.
E aí quando Marta viesse, se o senhor não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Calma. Aí vinha Maria, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que o irmão fazia lá com a esposa? Tranquilo, não é? Relaxa. Relaxa. Eu sei o que eu estou fazendo. Onde colocaram ele? Não, Jesus chorou. Jesus, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele não vem com postura de super-homem, desprezando o sentimento das pessoas. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia tanto que a oração dele não é assim, Pai, ressuscite Lázaro. Não, a oração é, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Não foi assim a oração? Eu sei que o Senhor sempre me ouve, só estou falando com o Senhor para que eles creiam. E ele ressuscita Lázaro, mas ele chora. Ele ressuscita Lázaro chorando. Por quê? Porque ele tem um coração que dói junto com o coração dos outros. Bem-aventurados os que choram com a dor dos outros. Esse é o primeiro tipo de choro. Não é chorar porque é chorão. Eu, quando era menino, meu apelido era manteiga derretida, porque eu chorava por tudo. A única surra que eu tomei na vida, uma surra bem dada por meu pai, de currião, cinturão, cinto, aqui nas costas, é porque meu irmão mais novo era atentado e ele me batia e eu vinha chorando. Dias a fio, até que um dia ele falou para minha mãe e minha avó, se Carlinhos, né, como me chamava, né, me chama até hoje, se Carlinhos vier chorando de novo, porque Roberto bateu nele, quem vai apanhar é ele. Não deu meia hora, eu vim chorando, Roberto me bateu, ele, tome uma surra bem dada. Roberto nunca mais me bateu para não levar de volta. Não, mas não é esse choro do chorão. Não é o choro do tadinho de mim. Não, não é. Não é. Esse choro aqui é o choro de quem se apieda dos outros. Que o coração dói pela dor dos outros. Mesmo que eu tenha a solução, eu não dou a solução de maneira fria. Os homens gostam de fazer assim com as mulheres, com as esposas, porque o homem tem cabeça mais objetiva, normalmente. Então a mulher vem de lá dizendo, estou com dor de cabeça. O que é que o marido fala? Já tomou remédio? Porque essa é a cabeça de homem. Se está com um problema, tem a solução. Mas a esposa está querendo remédio? Não está querendo remédio. Está querendo o quê? Está querendo carinho, acolhimento. Estava contando hoje à tarde lá no grupo dos homens como eu aprendi com um mecânico bruto. Porque eu estava sendo criticado na igreja pelos irmãos e pelos outros pastores pela forma como eu aconselhava, a forma como eu pregava, que era uma maneira dura. E assim, então eu dizia para Deus, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando da tua palavra. E a tua palavra é séria, as pessoas têm que mudar. E eu comecei a orar e falar com Deus, eu não consigo fazer como o Senhor faz. Jesus, o Senhor falava a verdade sem machucar. Eu falo a verdade machucando, e eu não sei fazer diferente. E eu levava o meu carro no mecânico, e o mecânico dizia assim para mim, aí eu falava, meu carro está com isso, isso, isso. E ele dizia, deixa eu entrar aí, deixa eu dirigir para ver. Ele entrava no carro, dava toda a atenção para o que eu tinha falado, dava a volta, e depois dizia, é mesmo ou não, é outra coisa. Um dia eu tive que levar para outro mecânico, para uma determinada coisa que esse não fazia, só o outro. E cheguei lá e disse para ele assim, esse carro está com isso, 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 e eu acho que é tal e tal coisa. O cara deu risada de mim, mas riu mesmo de mim. E disse,
o quê? Isso você está falando? Aí eu olhei para ele e falei, gente, que cara maluco. Fica dando risada de mim e ainda me deu um esporro. O carro é meu, eu digo que está com problema que eu quiser que está, né não? Ele, a obrigação dele é resolver meu problema e não me ficar dando isso, eu pensando aqui. E ele continuou me tratando assim, de maneira ríspida e falando que eu tinha falado besteira. E eu quis dizer para ele alguma coisa. Por enquanto eu estava só pensando, né, com raiva só aqui dentro. Aí eu quis dizer alguma coisa. Quando eu quis dizer alguma coisa, mas não disse, aí eu pensei, foi Deus que botou aquele pensamento na minha cabeça. Eu pensei, eu trato assim as pessoas. Os irmãos da igreja vêm com um problema, vêm com um assunto, e eu não choro com elas. Eu não entro no carro com elas. Eu não sinto a dor delas. Eu já dou a solução. E as pessoas não precisam só de solução, precisam de solução. Mas as pessoas precisam de acolhimento. As pessoas precisam de um coração que chore junto. Eu saí dali dando graças a Deus pelo mecânico bruto. Porque através dele Deus falou comigo. Jesus chorou. Jesus chorou. Uma vez eu ouvi um pastor falando que foi visitar uma pessoa que estava muito doente no hospital. Eu disse que ia falar por cima, né? Mas eu já vi que eu vou ficar só nesse aqui mesmo hoje. Ele tinha ido visitar uma pessoa no hospital, uma pessoa muito mal. Eu não sei se foi uma pessoa muito mal ou uma pessoa assim, uma pessoa numa situação muito complicada. Parece que tinha perdido num acidente. Aquele homem tinha perdido a esposa, os filhos, perdido todo mundo. Achei uma história terrível. E ele foi visitar essa pessoa e foi no caminho orando, Senhor, eu vou dizer o que para essa pessoa? O que é que eu vou dizer para essa pessoa? E não vinha nada para ele dizer para a pessoa. E dele mesmo também, ele estava assim, é complicado a gente dizer uma coisa para uma pessoa, né, num sofrimento muito grande, é complicado. E aí ele disse que quando chegou naquele lugar que a pessoa estava lá tão arrasada, ele sentou do lado da pessoa e chorou. E depois Deus disse para ele, eu não mandei falar com os que choram, eu mandei chorar com os que choram. É isso mesmo, chore com os que choram. Fale nada. Bem-aventurados os que choram. Aquele que ainda tem um coração para sentir a dor do seu irmão. Uma das histórias mais curiosas da Bíblia é a de José lá no Egito, na cadeia. José está na cadeia. E quem é que está lá com José também preso? Aqueles dois homens lá? O padeiro e o copeiro do faraó, do rei. Qual é o pensamento de quem está na cadeia? Como sair dali? Qual é a fisionomia de quem está na cadeia? De tristeza, por mais que o cara seja um bandido miserável, ele não está lá sorrindo, ele está pelo menos com aquela cara séria. Se ele não está lá demonstrando um sofrimento grande, ele está com aquela cara séria. Então está todo mundo na cadeia. Não é lugar de estar com ninguém acordar de manhã e dizer dia maravilhoso. Ninguém acorda na cadeia e diz isso. Pois aquele dia de manhã, vem os dois homens de lá, o padeiro e o copeiro, e José olha para eles e pergunta, por que vocês estão tristes? José, os homens estão na cadeia, José esqueceu. Agora, o que é que faz José perceber que os dois estão tristes? É porque ele prestava atenção nos dois. Ele prestava atenção. Ele não estava na cadeia pensando só como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui. Ele devia estar pensando isso também. Mas ele dava atenção para quem estava do lado. E se a pessoa estivesse chorando, ele ia chorar junto. Que coração o coração de José, não? Uma vez, uma irmã procurou a gente, os pastores, e disse que a situação do casamento não estava nada boa.
Aí a gente foi conversar com o marido. Como é que você está? Tudo bem. Como é que está fulano, esposa? Tá tudo bem. Como é que vocês dois estão? Tudo bem. Aí eu disse para ele, ou tu é muito desligado, ou tu é muito egoísta. Porque para tua esposa não está nada bem. Quando a gente não tem um coração que chora, a gente não se importa com a fisionomia e com o coração de quem está do lado da gente dentro de casa. Agora não é de chorar, é de sorrir, mas tem a ver com esse negócio de saber como é que está a esposa ou o esposo. É novamente Abraão e Sara. Abraão já lá na idade avançada, Sara estéril também já na idade avançada. O anjo chega, o anjo do Senhor e diz para ele, olha, daqui a tanto tempo vai nascer o teu filho, finalmente. Depois de 25 anos da primeira promessa, né? Vai nascer, tua mulher vai engravidar. E Sara estava ouvindo, o pessoal aí sabe a história, quem não sabe, novo na igreja, depois lê lá, estava na porta da tenda ouvindo a história. E quando o anjo disse, tua mulher vai ter um filho, o que é que Sara fez? Sara riu. Ela tinha que rir, porque ela sabia que o negócio já estava complicado, né, para ela ter um filho. Ela riu, né, pensou, Abraão? Aí sabe o que o anjo do Senhor falou para Abraão? Vocês lembram, sabe não? Vocês lembram, né? Tua mulher riu. Por que tua mulher riu? Agora, o anjo não tinha que falar, não era com Sara? Eu percebo se a pessoa que está do meu lado está feliz ou triste, ou eu sou tão egoísta que eu só penso em mim. A gente está orando por essa lista aí. A gente sabe como essas pessoas estão? Bem-aventurados os que choram. E normalmente quando a gente está com essas palavras assim para a família, né, para os casais, né, aqueles que ensinam para os casais, falam isso para os homens que eu já falei aqui, né? A tua esposa não quer soluções, ela quer o teu carinho, ela quer a tua atenção, ela quer que você chore com ela, e você precisa saber como ela está. Mas agora eu vou falar como homem. Eu vou abrir meu coração aqui. Os homens, não precisa dizer se eu represento vocês. A Bíblia fala para o homem cuidar da esposa com sabedoria, com cuidado, como vaso mais frágil. Bem, se é um vaso mais frágil, é porque a gente também é frágil. Ela somente é mais frágil. Então eu quero dizer para as mulheres aqui, a gente é frágil, viu? A gente não é isso tudo, não. A gente é frágil. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Não é isso que está lá? Em nenhum lugar da Bíblia diz que o homem tolo destrói a casa. Quantas mulheres com maridos tolos e elas seguram a barra? Na verdade, vocês sabem disso. Maridos irresponsáveis, maridos atrapalhados, homens que não têm temor de Deus, e essa mulher segura a barra de oração, de fé, às vezes sustenta a família até materialmente. Nesse caso, a mulher é mais forte do que o homem. Mulher aguenta dor. As mulheres só não sabem o que a gente sofre quando a gente está gripado. Mas na dor do parto, elas têm uma noção. Já ao contrário, gente, um homem com uma mulher tola, uma mulher bruta, uma mulher que maltrata ele não aguenta. O homem, sabe, ele rui, ele
se demole, se arrebenta, ele não consegue se segurar. Raramente um homem consegue se sustentar uma família. Então eu queria também trazer essa palavra para as esposas. A gente também chora, viu? Tem uns que são besta, que só chora escondido. Uma vez eu estava na reunião de pastores e tinha um senhor, ele é um pastor idoso, ele é lá de Vitória do Espírito Santo, Gilberto. Gilberto, toda vez que vai falar, chora. Mas qualquer coisa que ele vai falar, ele chora. A gente já sabe, começou a falar, a gente chora. Parece alguém que a gente conhece também. Aí eu estava na reunião, eu comecei a falar um assunto. E eu era um dos mais novos ali, comecei a falar e comecei a chorar e pedir perdão. Gente, me perdoe aí. Ele me chamou depois, me deu uma bronca. Ele disse, nunca mais peça perdão quando você chorar. Essa semana eu falei com um também isso. Ion, estava na reunião com Ion. Ion é pastor lá em Porto Alegre, como vocês conhecem. Ion falando de como foi o socorro da igreja no Brasil todo e no exterior para os irmãos lá na enchente do Rio Grande do Sul do ano passado. Ele falando de como... Ele começou a falar, Ion também é chorão, né? E ele começou a falar, e também ele estava falando uma coisa muito bonita do que aconteceu lá. E aí ele começou a chorar e pediu perdão. Aí depois eu chamei ele de lado e disse, a mesma bronca que eu levei, agora eu vou lhe dar. Gilberto me deu uma bronca e agora eu também te dou. Nunca mais peça perdão quando você chorar. A gente também chora. E às vezes o choro do homem é mais dolorido. E nós os homens, precisamos muito de vocês. Tá certo? É um pedido de socorro. Tá bom? Jesus chorou também em Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Dezenove, 41 diz, e quando ia chegando, falando de Jesus, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus chorou tendo a solução no caso de Lázaro, porque chorou com quem chorava. Agora Jesus chora porque não tinha solução. Chorava por causa do pecado de um povo que ia ser castigado. Chorar pelos que se perdem. Chorar pelos que pecam. É esse o tipo de choro que fala, bem-aventurados os que choram. Chorar por pessoas que deixaram a igreja, chorar por pessoas que não se convertem a ouvir o Evangelho, chorar por pessoas que estão numa situação deplorável. A nossa postura, algumas vezes, é uma postura não de chorar com as pessoas e por causa do pecado das pessoas, mas uma postura de condenação. Gente, as pessoas já estão condenadas. A gente não precisa condenar. Quem está no pecado já está condenado. A gente não veio, Jesus não veio para... Jesus fala, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Por que Jesus não veio para condenar? Porque o mundo já está condenado.
Ele veio para salvar. A gente é a mesma coisa. Sabe aquele que eu falei de manhã? A gente muitas vezes faz isso. Uma pessoa que se afastou do evangelho, se afastou da igreja. E a gente tem, se a gente falar assim, tá vendo o que está acontecendo aí, ó, deixou Jesus. Se a gente falar isso, não está mentindo não. Tá, mas com que espírito a gente está falando isso? Com que espírito? Quando Jesus passou ali por aquela cidade e o pessoal não quis receber Jesus, os discípulos falaram, Senhor, vamos descer fogo do céu. O que é que Jesus responde? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Não sabeis de que espírito sois. Eles estavam querendo fazer fogo, descer fogo do céu para proteger Jesus, para se vingar em nome de Jesus. O nome de Jesus. E a nossa motivação muitas vezes é essa, a motivação pelo nome de Jesus. Mas com que espírito? Espírito de condenação. Esse espírito não é o de Cristo. O espírito de condenação. O espírito de olhar de cima. Como se nós estivéssemos firmes com Jesus, porque a gente é melhor do que quem não está. Chorar pelos que se perdem. Fazer aquelas perguntas de pregador. Eu não gosto de pergunta de pregador, não, mas eu vou fazer. Há quanto tempo você não chora por uma pessoa? É esse o tipo de choro aqui. Bem-aventurados que choram. Tem coisa, tem tristeza que somente discípulo, somente crente tem. Tem tristeza que somente a gente tem. Tem tristeza que se a gente não fosse discípulo de Jesus, não teria. Então a gente ouve assim, porque fulano separou de fulana. Aí a gente começa, a gente se entristece. A gente se entristece. Aí daqui a pouco fulana já está com outro cara, fulano já está com outra mulher, e curtindo a vida, está tudo legal, está todo mundo feliz. E a gente triste. Porque uma coisa que aconteceu que Deus odeia, que é o repúdio, o divórcio. Essa tristeza a gente só tem porque a gente é discípulo de Jesus. Ou a pessoa que se afastou da fé e está lá aprontando, mas está curtindo, e está todo mundo feliz. E a gente está aqui triste. A gente está aqui chorando. Então esse é o tipo do choro bom. Não é choro bom porque é gostoso, não. Choro é sempre choro. Dor é sempre dor. Paulo fala em Romanos, capítulo 9, ele diz, no início, o Senhor é minha testemunha, como eu tenho grande dor e permanente tristeza pelos meus irmãos judeus que não se converteram. Eu gostaria de ser maldito, anátema, para que eles pudessem ser salvos. Que dor de Paulo e que coração. É muita coragem, né? Você dizer, eu gostaria de ir para o inferno para que eles fossem salvos. Eu não tenho esse sentimento de Paulo, mas Paulo chegou nesse ponto. Bem-aventurados os que choram. Terceiro exemplo de choro é o choro de Pedro em Lucas, aí mesmo em Lucas 22, 62. Lucas 22, 62. Depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, e aí vem Lucas 22, 62, e saindo Pedro para fora, diz o que aí na Bíblia de vocês? Chorou amargamente. Mas vamos ver essa cena aqui? Vamos ver essa cena? Porque eu quero chamar a atenção do versículo anterior. Veja só, vamos lá, 54. Já que eu fiquei só nessa bem-aventurança, vamos explorar essa bem-aventurança, tá? Vamos lá, versículo 54. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse,
Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha o versículo 61, gente. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Olha que cena. Ele nega Jesus a terceira vez, e aí, olha aqui para mim, por favor. Ele nega Jesus terceira vez, e depois, imediatamente que ele nega, Jesus olha para ele. Que olhar, hein? Que olhar. E aí é que vem o versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Bem-aventurados os que choram. Que choro é esse? Choro de arrependimento. Esse é o choro mais espetacular que um homem e uma mulher podem experimentar. É quando ele é convencido do seu pecado. E aquela pessoa que antes se orgulhava das coisas que fazia, agora se envergonha das coisas que faz. E chora pelo seu próprio pecado. É isso que é bem-aventurado. O que chora. Aquele que chora com quem sofre, não é frio com quem sofre. Aquele que chora pelos perdidos, como Jesus chorou sobre Jerusalém, e aquele que chora pelos seus próprios pecados. Nós somos chorões. É claro que cada um tem um temperamento, é claro que com o passar do tempo, com a idade, a gente vai ficando mais chorão do que era antes. Eu, quando era menino, eu chorava muito, né? Até aquela surra, não. Continuei chorando depois, mas não mais porque meu irmão me batia. E quando eu chorava, meu pai me dizia: homem não chora. Foi importante meu pai dizer: homem não chora. Ele estava formando um caráter em mim. Ele queria que eu deixasse de ser bestão como eu era. Não estava errado de tudo, não. Ei, rapaz, homem não chora. Claro, do jeitão dele, né? Não precisava ser assim. Eu nunca falei para filho meu: homem não chora. Porque não é assim que se ensina. Mas para mim serviu. Passaram os anos, eu me casei. E um dia, me casei, estou falando só para dizer que eu fiquei adulto, né? E minha mãe e meu pai é médico. E um dia minha mãe fez uma cirurgia na coluna que botou um bocado de ferro ali. Meu pai é acostumado a fazer cirurgia, era cirurgião também. E eu já vi ele botando o braço de menino no lugar, pá, assim. Então a gente é acostumado com esse tipo de coisa. Ele entrou na cirurgia de minha mãe. O negócio daquela cirurgia de negócio de osso é tão assim, porque parece que usa lá furadeira, serra e serrote. É um negócio assim meio feio. E aí ele saiu lá de dentro, estava assim pálido. E ele disse: passei mal lá dentro. Ele, acostumado com cirurgia e com tudo, ele não ficou bem, não. Minha mãe começou a se recuperar, teve alta, foi para casa, e em casa escorreu o líquido da cabeça. Era para ela ter morrido, não morreu. Volta para o hospital, e porque escorreu esse líquido aqui da cabeça, e ela ficou tendo alucinações. Foram quase 30 dias tendo alucinações, vendo coisa passar, via gente que já tinha morrido. Uma vez eu vi ela puxando um novelo de lã assim, durante quase 2 horas seguidas puxando um novelo de lã. Minha mãe ficou pancada. Ficou louca. E 30 dias, a gente ficava revezando lá. E um dia meu pai estava também, e minha mãe estava na cama, assim, completamente fora de si, a gente em volta da cama, e meu pai começou a chorar. Aí chorou mesmo, esse choro dobrado de menino, sabe como é? Começou a chorar. Daqui a pouco ele se recuperou, veio para perto de mim, eu saí com ele de mão dada assim para fora, e ele disse: tem hora que a gente não aguenta. Aí eu falei para ele: quando eu era menino,
você me dizia que o homem não chora. E eu sabia que não era verdade. A gente chora. E discípulo de Jesus chora mais ainda. E sabe, a gente não deve ficar chorando, buscando chorar por nada, não. Não. Mas se a gente está já sem chorar há algum tempo na vida da gente, é bom a gente se preocupar. Não é que eu vou pedir, Senhor, eu quero tua presença aqui para me fazer chorar. Não é essa a oração. Senhor, será que eu estou ficando frio? Porque os motivos de choro sempre existem. Sempre vai ter gente sofrendo. Será que eu sou desses que olham para as pessoas e pensam assim, bobagem, desde bobagem? E aí eu não choro, há muito tempo eu não choro mais por ninguém que está sofrendo com o sofrimento da pessoa porque eu fiquei frio, nem mesmo de quem está do meu lado. Às vezes o choro é choro mesmo, às vezes não é choro de lágrima, mas é o coração que se aperta, né? Não é bom a gente ser frio não, viu gente? Não é bom não. Jesus não era frio. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro e chorou. Sempre tem pessoas indo para o inferno do lado da gente. Há quanto tempo eu não choro por uma pessoa que deixou Jesus? Há quanto tempo eu não choro por uma pessoa que não se converteu ainda? Então eu vou orar, Senhor, será que eu estou ficando frio com relação aos que se perdem? E infelizmente, a gente também ainda peca. E se eu me acostumei com meus erros e não choro mais por eles, também tem alguma coisa errada. É nesse sentido que as bem-aventuranças são completamente ao contrário da nossa mente natural. Porque a gente está sempre procurando ser feliz, sempre sorrir. Quando a Bíblia diz bem-aventurados os que choram. Vou repetir que não é ser lamuriento, não é ser chorão por nada, mas é chorar esse tipo de choro. Termino aplicando isso à nossa casa, tá? Já que essa é uma ênfase nossa aqui, tá? Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa edificada sobre a dor pelos que sofrem e pelos que pecam. A minha casa, isto é, a minha família, a minha relação com a minha esposa, também com meus filhos, não pode ser apenas o lugar do meu descanso. A minha vida também é o lugar da minha dor pelos outros. Estou conseguindo explicar isso? Uma casa edificada sobre areia é uma casa edificada sobre a felicidade eterna. É uma casa edificada sobre as curtições da vida. É uma casa edificada numa redoma protegida do sofrimento alheio. Uma vida edificada sobre areia é eu dirigindo o meu carro no ar-condicionado com o vidro fechado para não ser incomodado pelo menino que me pede esmola no sinal. Ainda mais que muitos deles não são meninos, são drogados aproveitadores. Eu exagerei aqui, né? Mas às vezes a minha vida é como um carro no ar-condicionado com a janela fechada para a minha própria esposa. Não quero ser incomodado pelas dores dela. Não quero ser incomodado, a mulher, pelas dores do marido. Ser discípulo de Jesus não é viver dentro de um carro com ar-condicionado e vidro fechado.
Estava conversando outro dia com um pastor lá do interior, e ele falando uma coisa que eu também estava pensando. Esse negócio de andar de carro, isso nos afasta das pessoas. Eu não vou propor que a gente deixe de andar de carro, estou usando só como exemplo. E ele me disse assim, Carlos, ele mora numa cidade pequena no interior lá da Bahia. E ele disse, Carlos, para qualquer lugar que eu não vou de carro. Sabe por quê? Porque eu quero ter contato com gente. E de carro a gente não tem contato com gente. Mas andando, ainda mais numa cidade pequena de interior, andando, a gente encontra as pessoas. Aí a gente encontra as pessoas tristes, alegres, a gente encontra as pessoas com problemas, sem problemas, a gente encontra gente caída no meio da rua, a gente encontra todo tipo de gente, porque a gente está andando. Bem, aqui eu não estou defendendo que a gente deixe de andar de carro, eu estou dizendo que a nossa vida, o estilo da nossa vida, a gente se acostuma com essa proteção, se proteger de quem sofre, se proteger de quem incomoda a gente. Ser discípulo de Jesus não é uma curtição. Ser discípulo de Jesus é chorar. Um irmão lá da Argentina, Oscar Marcelino. A gente levou Oscar Marcelino umas 2 vezes lá para Salvador. Um pastor da Argentina, e Oscar Marcelino deixou a gente deprimido uma vez, mais ou menos como eu estou deixando vocês hoje. E ele disse assim, a gente lá sai para atender as pessoas na rua, os pobres, mendigos, drogados. E ele contou de uma noite que ele saiu e estava muito frio e levaram um casaco para os moradores de rua. E tinham uns meninos mesmo, eram, sei lá, adolescentes, mas assim, bem novos mesmo. E vieram correndo, e muitos deles drogados. E eles distribuíram, ele pegou aquele casaco e deu para aquele menino. Estava muito frio, ele estava sem casaco, deu o casaco para o menino. Eu acho que, pelo que estou lembrando aqui, não, acho que tinha ido levar comida, alguma coisa, mas estava muito frio, ele viu o menino sem casaco, ele deu o casaco dele, ele deu o casaco dele para o menino. Tirou o casaco dele e deu para o rapaz. Ele disse que o menino pegou, andou um pouco, os outros arrojaram ele, quebraram o menino no pau, tomaram o casaco e fugiram, e o menino saiu fugido, todo arrebentado para o outro lado. Ele disse, até hoje eu penso naquele menino, naquele frio, e agora tendo apanhado dos outros também. E ele disse assim, alguém pode ser feliz pensando no menino daquele? E ele disse, eu não sou feliz. Aquele negócio mexeu comigo. E mexe até hoje. Tanto é que eu estou aqui contando para vocês. Nunca mais saiu da minha cabeça aqui. Eu não estou dizendo que Oscar Marcelino não estava completamente certo na maneira dele encarar a vida e a felicidade. Porque a Bíblia fala para a gente se alegrar, fala para a gente se regozijar em Cristo. Mas a gente sorri e a gente chora. Tem alguma coisa errada se eu só choro. Mas tem alguma coisa errada se eu só sorrio. Tem alguma coisa errada se a minha vida é só curtir o culto, é só dar testemunho que Deus me abençoou porque eu comprei uma coisa nova para mim, é só dar testemunho que Deus me curou, é só dizer glória a Deus. Tem alguma coisa errada se a minha vida é só sorrir e curtir e dizer que Jesus é bom. Tem alguma coisa errada. Porque do meu lado tem gente morrendo. Assim como tem alguma coisa errada se eu vivo chorando em depressão. Em Cristo Jesus a gente é completo. A gente tem a alegria do Espírito, da presença de Cristo, porque a gente tem esperança. A gente tem esperança. E a gente tem o choro de quem clama, Senhor, manda a resposta para essas pessoas. A gente quer construir uma casa edificada sobre a rocha? Alegria e choro. Alegria e choro. Ninguém de coração frio. Amém, gente? Amém. Ninguém de coração frio. Amém. Ninguém é egoísta.
Ninguém pensando só em si. Por quê? Porque tem gente perdida, precisando ser salva, e a gente vai chorar por elas. E sabe como é que a gente ora pelas pessoas? Não é assim, Senhor, salva aquele miserável. Não. É, Senhor, nos salva, porque eu sou igual a ele. Quem é que fez essa oração na Bíblia? Neemias fez essa oração, porque quando ele sai lá da Babilônia e volta para Jerusalém, ele diz, Senhor, nos perdoa. Ele não tinha pecado, o cara tinha uma vida toda certa, mas quando ele ora, ele confessa os pecados dos pais dele e do povo dele, na primeira pessoa do plural, nos perdoa. Moisés também. Interessante, estou falando aqui a história de Moisés, eu ouvi de Jamê essa semana retrasada, ele estava no encontro de pastores nosso lá e ele falou sobre isso, ele pegou lá os capítulos que falam de Moisés discutindo em Êxodo, Moisés discutindo com Deus, vocês se lembram, né? Que Deus e Moisés, um empurrando o povo para o outro, lembram? Um empurra o povo para o outro. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, o povo fez um bezerro de ouro, esse seu povo que você tirou do Egito, fez um bezerro de ouro, eu vou destruir. Aí Moisés diz, o teu povo que tu tiraste do Egito, se o Senhor destruir, os outros vão dizer que o Senhor não conseguiu salvar. Aí Moisés empurra para Deus o povo, aí Jamê diz que é filho feio, não tem pai, né? Pai puxou a mãe puxou o pai. Tava assim os dois discutindo, um empurrando para o outro. Quando é no final lá da história, Moisés ora assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Como Moisés mudou, estava empurrando para Deus aquele povo ruim. Agora ele se faz um com o povo. Assim é a gente. E não é para fazer força, então tem que mudar. Porque crente às vezes tem esse negócio, né? De qual é a oração que funciona. Não tem negócio de oração que funciona. Então a oração que funciona agora eu tenho que falar no plural, né? Eu não estou falando do jeito de falar. Estou falando do coração. Quando eu olho para uma pessoa, eu digo como, salva aquela pessoa, Senhor, tenha misericórdia. Muitas vezes eu oro assim, Jesus, nos salva. Eu sou tão miserável como ele, como ela. Nos salva. Tua misericórdia, nos alcance. Me leva para o céu e leva ela junto também, e leva ele junto também. Bem-aventurados os que choram. Que Deus nos abençoe a entender o que é, na verdade, ser abençoado. Abençoado é aquele que chora. Eu queria orar agora por aqueles de nós que há muito tempo não choram. Não choram. Não sei se você vai chorar agora, mas se você pedir, vai mudar alguma coisa no teu coração. Está na hora de você ser feliz. Está na hora de você começar a chorar. A felicidade de estar sempre curtindo é uma grande mentira. A felicidade de ter tudo que sempre desejou é uma grande mentira. Segundo o Senhor, ser abençoado é chorar. Esses 3 tipos de choro. Chorar pelo que sofre, com o que sofre, chorar pelo perdido e chorar confessando os nossos pecados. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai com bem-aventurados os misericordiosos. As outras bem-aventuranças vocês vão ler em casa e vão orar e se virem. Que Deus nos abençoe a compreender a vontade dele. Tá bom? Mas, faz essa brincadeirazinha aqui, mas é claro que é muito sério isso. Nós estamos falando do nosso coração com relação àqueles que sofrem, que estão perdidos e com relação aos nossos pecados. E não é uma questão só de chorar com lágrimas. É uma questão de um coração semelhante ao de Jesus. Vamos orar? Quer ficar em pé? Pode ficar, se quiser. Seria bom.
Longe de nós, Senhor Jesus, a frieza de um coração insensível. Insensível ao sofrimento de quem quer que seja, insensível àqueles que estão perdidos. Amém. Longe de nós, um coração insensível aos nossos próprios pecados. Longe de nós a dureza de homens ou mulheres frios, que pensam apenas em ser felizes, em se realizar financeiramente, profissionalmente, em realizar os próprios desejos. Longe de nós essa miséria de uma vida vazia, baseada somente em realizações pessoais. Senhor Jesus, me perdoe pela frieza, me perdoe pela insensibilidade. Pai, o Senhor sabe que tem pessoas lá na minha rua, morando na rua, drogados. O Senhor sabe como me sinto impotente com aquilo. O Senhor sabe como já conversei com 2 delas e elas ficaram com raiva de mim porque eu não dei o dinheiro. Eu dei apenas a água que pediram e conversei um pouco. O Senhor sabe que a minha vontade é não olhar mais para eles, porque eu não posso fazer nada. Mas, Pai, eu quero te dizer que eu prefiro ficar incomodado aqui dentro do que me tornar insensível. Pai, não deixa nenhum de nós aqui ser insensível aos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, aos vizinhos, ser insensível com os que deixaram a igreja, ser insensível com aqueles que estão no pecado e também com aqueles que sofrem. Não deixa nenhum de nós ser frio quando alguém vem chorando. Pai, que o Espírito Santo consiga colocar em nós o mesmo coração de Cristo Jesus, a começar dentro de casa. Mesmo quando a gente tiver a solução, permita que a gente seja como Jesus, chorando com quem chora. Primeiro chorar, depois apresentar a solução. Primeiro abraçar, primeiro beijar, primeiro dar carinho, primeiro compreender e depois consertar, depois dar solução. Pai, tenha misericórdia de mim, porque em mim mesmo eu sou ao contrário disso. Mas agora eu posso dizer, já estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Com esse coração. Pai, não deixe o nosso coração ser frio. Ao contrário, haja sempre o fogo do Senhor queimando o nosso coração. Um fogo que muitas vezes nos leva a chorar. Eu quero te pedir por alguém que ficou frio aqui. Alguém que por causa, talvez, da história de vida, do sofrimento, talvez porque foi enganado, traído, traída, talvez porque não foi reconhecida, talvez por causa de ingratidão. Essa pessoa disse que não ia mais chorar por ninguém, nem se preocupar com ninguém. Ainda bem que o Senhor Jesus, quando o Senhor ouviu a pessoa falar isso, o Senhor sabia que não ia ser verdade. Acabou a frieza hoje. O amor de Deus está derramado no teu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. E o coração de Cristo Jesus volta a bater no teu peito. E você não somente vai chorar pelas pessoas, mas você vai ser bênção para as pessoas. E você vai ser um intercessor pelas pessoas e derramar lágrimas pelas pessoas. E o Senhor Jesus vai ouvir a tua intercessão. E pessoas vão ser salvas, resgatadas, por causa das tuas lágrimas.
Pai, oro também por alguém que ficou frio com relação aos seus próprios erros, porque achou que não tinha mais como ajeitar, como consertar. E essa pessoa então falou: nem vou chorar mais, sou assim mesmo, não tem jeito. Hoje vem a tua palavra para essa pessoa: tem jeito sim, porque o poder da ressurreição de Cristo está operando na tua vida. E o Senhor viu as tuas lágrimas por causa dos teus próprios pecados, e Ele te perdoou. E a partir de agora você vai se tornar um chorão inveterado, um chorão diante de Deus. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que intercede por nós com choro, com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor nos chamou para um tipo de felicidade, de bênção, de bem-aventurança que não tem nada a ver com o mundo. E que as nossas casas sejam assim, Pai. Lugar de compaixão, lugar de misericórdia, lugar de cuidado uns dos outros. Essa é uma casa edificada sobre a rocha. Não é uma casa feliz porque tem aparelhos de televisão grandes, porque tem celulares, porque tem móveis, porque tem carros. Tudo isso o Senhor dá e não dá, isso é de menos. Mas será uma casa bem-aventurada, porque é uma casa cheia de compaixão, para receber pessoas, para chorar com pessoas, para abençoar pessoas. Aqui estão irmãos que têm essas casas, casa que chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram por causa dos seus próprios pecados, têm os seus pecados perdoados. Os que choram por causa de pessoas que estão perdidas, verão essas pessoas se converterem. Os que choram com os que estão sofrendo, verão essas pessoas sair do sofrimento e saberão que consolarão essas pessoas também. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como a gente costuma fazer, oremos uns pelos outros. Toca no ombro do irmão e oremos para que o coração do Senhor Jesus esteja no nosso coração. Vamos orar uns pelos outros.